Olá, bom dia, mais uma vez juntinhos no projeto SIC Damas em Casa. Eu, Liliane, sua professora, estou em casa. E você, meu aluno, aí dando seguimento a mais um momento de estudo, sendo que hoje vamos falar da Oceania. O continente Oceania é aquele continente que os europeus chamam de novíssimo continente. Na pegada da visão eurocêntrica, eles são o velho continente, eles compõem o velho continente, a América é o novo mundo e a Oceania, ocupada por eles a partir do final do século XVII e início do século XVIII, passou a ser chamada de novíssimo continente. A Oceania é o continente que tem cerca de 0,5% da porção territorial do planeta, algo em torno de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Esses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados que englobam 14 países, sendo os dois maiores Austrália e Nova Zelândia, a Austrália com seus 7,7 milhões de quilômetros quadrados, Austrália, Nova Zelândia são os dois países de destaque. Os demais são arquipélagos de tão minúsculos, de tão pequenos, precisaram ser agrupados em três níveis, né? Em três tipos. Nós temos a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. O continente Oceania faz limites com a Ásia, com a Antártida, né, com o Oceano Pacífico e com o Oceano Índico. É um território que está presente nos 4 hemisférios, norte e sul, setentrional e meridional, bem como nos hemisférios oriental e ocidental. Por essa mesma razão, o continente Oceania apresenta climas variados, paisagens vegetais variadas e características de relevo e de flora e fauna bastante característicos, bastante peculiares. A Oceania, como falávamos, com exceção de Austrália e Nova Zelândia, são arquipélagos e ilhas, né, divididas em 3 grupos, né? E além de Austrália e Nova Zelândia, nós temos também o território da Papua Nova Guiné, né, e da Tasmânia. São os 4 territórios que merecem um maior destaque. Obviamente que a Austrália, né, dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do continente, do espaço territorial continental, 7,7 correspondem ao território do país Austrália. Por isso, talvez, que quando a gente fala de Oceania, né, o que nos salta aos olhos e o que a gente lembra imediatamente é do território australiano. Né? Nós temos ainda na Oceania um espaço natural marcado pela presença da atividade vulcânica, considerando que a Austrália compõe parte do Círculo de Fogo do Pacífico, a sua porção leste, a porção leste do continente Oceania, né? Compõe parte do Anel de Fogo do Pacífico, inclusive as ilhas distribuídas por Melanésia, Micronésia e Polinésia, em sua maioria, são ilhas vulcânicas. Vale lembrar da Cordilheira Australiana, onde está o seu ponto culminante, que é considerado de altitude modesta, 2.228 metros, o Monte Kosciuszko. Na Nova Zelândia, a intensa atividade vulcânica e uma outra característica estão nas ilhas menores, que é a formação de atóis. Inclusive, o maior conjunto, né, de corais do mundo, né, está exatamente a Grande Barreira de Corais, de mais de 2.200 quilômetros, está presente no território da Oceania. Como eu disse, né, é um território que está presente nos 4 hemisférios, e dessa forma nós vamos ter na Oceania os climas mais ao norte, mais frios, na porção centro-leste os climas mais quentes, os climas tropicais, e mais ao sul os climas subtropicais ou temperados do sul. A vegetação é de floresta densa, com floresta subtropical, além das savanas e estepes nas áreas desérticas. A gente tem o grande deserto australiano na porção central, né, do território, central e oeste do território. Sendo assim, a maior parte, né, do território da Oceania sendo representado pela Austrália, e a Austrália tendo um território amplamente desértico, nós vamos ter, né, a formação de estepes, vegetação típica dos desertos, bem como a presença de rios curtos, de rios temporários, né? São rios de pequena extensão, com algumas poucas exceções na parte leste, né, no que diz respeito aos aspectos naturais do território da Oceania. Um outro ponto interessante, quando a gente lembra da Oceania, é com relação à sua ocupação. Né? Até o século XVII, a gente não tinha uma presença, os europeus não haviam ainda
despertado para a ocupação da Oceania. Isso vai se dar no século XVIII, né? A Inglaterra, ela perde as colônias aqui da América e ela começa a mirar, né, lá para esse outro lado do mundo em busca de novas colônias para exploração. O Reino Unido, né, através da figura do colonizador James Cook, né, toma posse da Austrália ainda no século XVIII, com a construção de colônias penais, né, no que hoje é a cidade de Sydney. A partir daí começa a ocupação da Nova Zelândia e de outros arquipélagos. Lá pelo século XIX, além do Reino Unido, a França, né, e a Alemanha também virão, né, para colonização de algumas áreas. E por fim, no início do século XX, os Estados Unidos também chegam ao território da Oceania para tomar posse de várias ilhas onde foram estabelecidas bases militares. Então, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos são os principais responsáveis pela colonização do novíssimo continente entre os séculos XVIII e XIX. A chegada dos europeus, ela foi marcada pelo choque de culturas, assim como aconteceu aqui também no mundo americano. Os povos primitivos da região se destacam entre eles os aborígenes no território da Austrália e os maores no território da Nova Zelândia. Povos que, assim como os nossos indígenas pré-colombianos, né, aqui na América, foram escravizados, dizimados, né, e subjugados pela exploração do colonizador europeu. Para a gente ter uma ideia, quando os europeus chegam à Austrália, nós tínhamos cerca de 750 mil aborígenes. Hoje, nós temos apenas 1%, resta apenas 1% em praticamente, né, 2 séculos de colonização, restam apenas 1% da população originária, né, quando da chegada dos portugueses. E um detalhe interessante, a população aborígene, ela ficou reservada, digamos assim, né, em algumas tribos, nas áreas desérticas do território australiano, e nas áreas urbanas elas ocupam as periferias, elas ocupam as áreas mais pobres da cidade. Nós temos alguns programas, né, de ressocialização, de introdução, de inclusão dessas populações, mas ainda assim os desafios eles são bastante significativos. O parlamento, né, da Nova Zelândia, bem como o parlamento australiano, recentemente eles fizeram um pedido de perdão formal, né, a essas populações subjugadas, exploradas e praticamente dizimadas pelo processo colonizatório, né? Programas de inclusão também vêm sendo adotados, né, na tentativa de devolver a essas populações aquilo que foi tirado, né, com o processo de colonização. Na Nova Zelândia, os povos maores imprimiram forte resistência, né, à ocupação e hoje não passam de cerca de 250 mil, né, habitantes, 50 mil remanescentes. Os maores, mais velhos, possuem tatuagens no corpo. Essas tatuagens revelam traços históricos, são tatuagens de família, né? E hoje, inclusive, virou meio que uma moda, né, mundial, as tatuagens maores, a cópia das tatuagens maores aí pelo mundo afora, né? Mas as tatuagens, elas existem lá entre as populações indígenas, são simbólicas, né, e representam exatamente as linhagens dessas populações. Nós temos ainda, em relação à Oceania, né, uma população que representa 0,5% da população mundial, algo em torno de 37 milhões de pessoas, onde 70% dessas populações ocupam as áreas urbanas. É um continente, portanto, bastante urbanizado, com uma taxa de crescimento relativamente, né, compatível com os países desenvolvidos, cerca de 1,3% ao ano, e uma densidade demográfica de cerca de 4,3 habitantes por quilômetro quadrado. A Austrália, como já disse, ela concentra mais da metade da população do continente, né? 60% da população de todo o continente, seguido pela Nova Zelândia. É um continente pouco populoso e pouco povoado, até porque a Austrália, que é a maior porção territorial, por assim dizer, do continente, com seus 7,7 milhões de quilômetros quadrados,
tem na sua maior área deserto, né? Que é uma região naturalmente anecúmena e, portanto, desfavorável à ocupação humana. A Austrália é onde está a maior parte da população do continente e também o grande contingente de imigrantes. Destacam-se as cidades australianas mais populosas, Sydney, Melbourne e Brisbane, né? E na Nova Zelândia, as cidades de Auckland e Christchurch, né? São as cidades onde a gente tem uma presença maior de populações. Outro traço interessante é a questão das desigualdades sociais. Em Austrália e Nova Zelândia, né, você tem o segundo e o terceiro maior IDH do planeta. Né? Então você tem Noruega, lá na Europa, e os dois principais países, entre os 14 países que compõem a Oceania, na sequência de segundo e terceiros lugares. Então a gente tem uma realidade de IDH, uma realidade socioeconômica presente na Austrália e na Nova Zelândia, né, com um alto padrão de desenvolvimento humano, compatível aos países centrais, compatível aos países mais desenvolvidos, mas em compensação, né, as demais áreas do continente têm IDH de médio a baixo, com desafios significativos no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Vamos pegar aqui pela taxa de alfabetização e a expectativa de vida. A taxa de alfabetização de Austrália e Nova Zelândia giram em torno de 99%. Em compensação, na Papua Nova Guiné, essa taxa já cai para 57%. A mesma coisa com relação à expectativa de vida. Austrália e Nova Zelândia passa dos 80 anos. Na Papua Nova Guiné, é no máximo uma expectativa de 60 anos. A taxa de mortalidade infantil, né? Austrália e Nova Zelândia, 5 por mil. Na Papua Nova Guiné, 51 por mil. Então a gente vai vendo, né, que os índices de desenvolvimento humano eles são muito distantes dentro de uma realidade tão próxima, dentro de uma realidade tão pequena, né, dentro no território da Oceania. O processo de descolonização da Oceania ocorreu já no século XX. A Austrália torna-se independente em 1901 e a Nova Zelândia em 1931, né? Então, são países, por assim dizer, jovens. E ainda, apesar do processo de descolonização ter ocorrido no iníciozinho do século XX, nós ainda temos áreas de domínio colonial, né? A Polinésia Francesa, algumas áreas que são bases militares dos Estados Unidos, algumas áreas que são bases de exercícios nucleares, de ensaios nucleares, também, né, nessas áreas aí de domínio francês, de domínio estadunidense, de domínio alemão, né, a gente ainda tem essa presença bem marcada no território. Os principais países, como eu já disse, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, né, e o outro pontinho para a gente já ir encerrando por aí, é que na Austrália nós temos uma das 7 maravilhas naturais do mundo, que é a Grande Barreira dos Corais, o maior santuário de vida marinha do planeta. São 2.300 quilômetros de extensão, né? O grande atol, né? De formação vulcânica, né? E de recifes de coral que praticamente contorna, né? Todo o território da Oceania. O que faz com que também se traga, né? A questão econômica. A maior parte dos países da Oceania, dos países insulares, dos países ilha, eles vivem exatamente da atividade turística, né? Austrália, Nova Zelândia tem uma atividade econômica mais diversificada, com agricultura, com indústria, com pecuária, mas a grande parte, né, o grande volume de ilhas que a gente tem nesse território, muitas delas dentro da faixa tropical, faz com que elas tenham como atividade econômica fundamental a atividade turística. É o caso, por exemplo, de Bora Bora, do Tahiti, né? Kiribati, as Ilhas Fiji, né? Também estão aí nessas áreas. Então a gente tem aquele turismo de alto luxo, né? Aqui a gente tem algumas imagens de Bora Bora e Tahiti, né? Que representam aí. As cidades de Sydney e Melbourne na Austrália, né? Aqui a gente tem algumas imagens de pontos turísticos, de pontos de visitação, né? E
também na Nova Zelândia, as duas cidades principais, a gente já tem uma ideia assim de cidades maiores, né, de maior concentração e de maior transformação, bem o contrário do que a gente tem por lá. E como a gente dizia antes, Austrália e Nova Zelândia seguem bem os modelos de países, os modelos econômicos de países desenvolvidos, né, com um vasto desenvolvimento da agricultura, da pecuária e da indústria, com parcerias econômicas importantes, né, com o Japão, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a França. Inclusive, a Austrália e Nova Zelândia participam da APEC, né, a Aliança Comercial dos Países do Pacífico, né? Então, Austrália e Nova Zelândia, né, eles têm uma economia desenvolvida e bem antenada com o contexto da globalização. As demais ilhas, como a gente falava, não é, já tem um cenário completamente diferente. A economia australiana, como eu disse, a agricultura é mecanizada, com grandes propriedades, e tem na Austrália o maior rebanho de ovinos do planeta. É rica em recursos minerais, como a bauxita, né, como o urânio, sendo que petróleo precisa se importar. Em compensação, carvão, né, é um dos grandes exportadores de carvão do planeta. Considerando ainda os seus centros industriais de siderurgia e metalurgia, e se destaca também no mundo como um grande produtor de alumínio, junto com o Canadá e com o Brasil. Na Nova Zelândia, nós temos a criação de gado leiteiro e também de ovinos, e a indústria se fundamenta principalmente na transformação de lã e a exportação de carne, lãs e peles, ok? Então, um pouco mais sobre esse continente, nós vamos descobrir aí juntinhos em sala. É só nos seguir.